Meus amigos, minhas amigas, João Fonseca está na final do ATP 500 de Basel após uma partida histórica, memorável, contra o Jaume Munar, um jogo espetacular onde o João talvez tenha jogado o seu maior nível de tênis na carreira. Quando a gente analisa o jogo como um todo, quando a gente analisa a maturidade tática, técnica, mental, o João fez grandes jogos na carreira, o João tem grandes vitórias, já ganhou do Rublev, já ganhou de Tsitsipas, já fez alguns jogos incríveis na carreira. Mas o jogo de hoje mostrou uma maturidade que eu mesmo ainda não tinha visto no João. E a gente vai ver isso também nos números. O João hoje, o nível de tênis dele foi um nível de top 10. Nível de top 10, maduro, porque ele enfrentou um adversário que está vivendo seu melhor momento na carreira e que jogou uma grande partida. O Munar hoje jogou no seu nível máximo que ele vem jogando nesses torneios, o que fez ele eliminar, por exemplo, o Shelton, o que fez ele eliminar, por exemplo, o Aliassime, mesmo com a desistência do Aliassime, o que fez ele conquistar grandes vitórias esse ano no piso duro. O que faz o Munar um jogador bom de piso duro. E o João hoje pegou o Munar no seu nível máximo e fez o que fez. Então o vídeo de hoje, pós-jogo, a gente vai passar aqui a análise e fica aí até o final, porque a gente vai passar a entrevista já traduzida do João logo na quadra ali. Logo que acabou o jogo ele deu uma entrevista, que eu tenho certeza que muitos não viram, e a gente vai passar. Então fica até o final que vai valer a pena. Olha só, a gente fez uma profecia aqui quando iniciou essa semana que o João seria campeão de Basel. Eu vou confessar pra vocês que eu fiz meio que com medo. Falei, putz, cara, os caras vão falar que eu não deveria ter falado, que é muito hype, pouco tênis, que o João só quer saber de férias e que não vai ganhar nunca. E o João é o segundo brasileiro após Gustavo Kuerten em 2003. No Master de Indian Wells foi quando um brasileiro atingiu pelo menos uma fase aí de final de um torneio desse tamanho, né? De pelo menos um ATP 500. E o João está fazendo história, se eu não me engano, acho que o quinto mais novo da história a atingir final em Basel. O João está fazendo história e está jogando de forma espetacular e não tenho o que falar, Live ranking 34, se eu não me engano, 34 ou 35, ou seja, ele tá ainda batendo ali na beira do top 32 para o Australian Open. E eu preciso, óbvio, pedir a sua inscrição, porque se isso tudo que tá acontecendo no tênis não merece a sua inscrição no canal, você tem que se inscrever tanto no Auge das Quatro quanto nos outros canais de tênis e acompanhar, porque o João está surgindo como um fenômeno do tênis brasileiro e mundial. E a maturidade, tanto técnica, mental, tática e física, porque hoje o jogo ele exigiu demais fisicamente do João. Vamos lá, vamos fazer a análise desse jogo. 2-0, João Fonseca contra Munar, 7-6, 7-5. Olha, o João errou pouquíssimo nesse jogo e era um jogo que era normal ele errar muito, porque o Munar é aquele cara que se defende, que pega todas as bolas, que troca, e assim, não é que ele se defende jogando balão pro outro lado, ele joga a bola difícil, ele dá contragolpe, e ele jogou muito bem hoje, sacou muito bem. Olha só, no primeiro set a gente não teve nenhum breakpoint de nenhum dos tenistas, e o jogo foi pro tie break. O João fez 7-4 no tie break, mas jogando num nível assustador. Até o 4-4 não tinha tido nenhum mini break. O João confirma. Aliás, o João acho que ele consegue o mini break no 6-4, se eu não me engano, ou no 5-4, acho que no 5-4, depois ele saca duas vezes, e tendo que jogar, e tendo que fazer os pontos em cima do Munar. No segundo set, que é aí que a gente vê o grande nível do João, né? Ele confirma, o Munar confirma, e depois o Munar quebra o João no único game que o João jogou mal no seu saque na partida. Jogou mal, cometeu ali 3, 4 erros não forçados, e acabou perdendo o game, o que é natural. Se eu fosse dar uma nota para essa partida do João, seria 9,5 por causa desse game. Foi o único game que ele ficou abaixo, né? Só que aí, o Munar sacando muito, e o João conseguindo confirmar, tendo certa dificuldade, no game ali de 4-3, o saque do Munar, o João jogou uma barbaridade de novo e contou com uma quedinha de nível do Munar. O Munar, a gente falou no pré-jogo, aliás, às vezes as pessoas falam assim, vocês estão chutando aí no pré-jogo, eu já vi isso aqui. Gente, a gente estuda muito para chegar nas informações que a gente passa para vocês. E no pré-jogo, a gente falou tudo que aconteceu, modéstia à parte. Falamos que o Munar é um cara
que se defende demais, que evoluiu muito no saque, que é um jogador de quadradura, mas que tem momentos onde o mental dele atrapalha ele. E quando ele estava na frente do placar, ele sentiu nesse game de 4-3, acabou tendo a queda. O João aí foi avassalador, jogou muito bem. E o Munar, e aí quebrou o Munar depois no 7-5, né? E o Munar sentindo, errando algumas bolas. Mas foi o único momento assim do Munar que eu vi que ele não foi muito num nível muito alto. O resto, o João, olha, quando a gente analisa os números aqui, veja só, eu não lembro de uma partida que o João teve tantos winners e tão poucos erros não forçados. Só que é um nível, como eu falei, de top 10. Ele teve 40 winners num cara que é muito difícil você fazer o winner. Então é o winner de backhand na paralela, o winner de devolução fez um monte, o winner de forehand então nem se fala. Então assim, uma partida espetacular em termos de agressividade. O João foi agressivo como a gente falou que ele deveria ser. E somente 18 erros não forçados. E repara que o Munar, ele teve 32 winners e somente 22 erros não forçados. O Munar também jogou muito bem na troca de bolas. O Munar fez mais aces que o João, foi 11-8. E quando a gente analisa ali o serve rating, a nota do João, ela é a quinta maior considerando todos os tenistas do top 100 em média nas últimas 52 semanas. Ou seja, se a gente pegar só o piso duro e considerar a média dos tenistas, o João seria a quinta maior nota de serve rating. E só não é a primeira porque ele foi quebrado na única oportunidade que ele deu para o Munar. Ele deu somente uma oportunidade de breakpoint e o Munar quebrou. E no return rating, o João quebrou 2 em 3. Ele seria o terceiro em média. E o Munar, o primeiro. Porque o Munar aproveitou muito bem os breakpoints, né? Teve um e converteu. Teve uma porcentagem alta de pontos de retorno do segundo serviço. O João mais ainda, 53%. Então quando a gente analisa os números, é assim... não tem o que falar. O João está na final de Basel, com merecimento, jogando muito tênis, jogando de forma muito inteligente. Não tem como a gente não se emocionar. Eu tenho certeza que hoje muita gente se emocionou vendo o jogo, inclusive o Silvio Bastos, comentarista da ESPN, estava ali segurando o choro para conseguir analisar, porque é aquela partida que você carimba, né? Você carimba o jogador como um jogador diferente. E os haters podem falar o que quiserem, mas os resultados estão aí. João, top 40, top 35 e essa foi só a primeira temporada praticamente aí do João. Primeira temporada de calendário cheio do João, mesmo descansando bastante como muita gente fala, mas está na final de Basel e vai enfrentar Fokina ou Humbert. Eu vou colocar a entrevista do João. Eu falei Fokina ou Humbert, né? Eu tô até Fokina ou Humbert, estão jogando nesse momento. Eu vou colocar a entrevista após o jogo do João. E você, se você não se inscreveu, eu vou até deixar aqui, não é possível. Se inscreva, ativa a notificação, porque hoje a gente vai soltar o pré-jogo do João contra a Fokina ou João contra Humbert. Final amanhã às 11h30 da manhã a gente vai soltar o pré-jogo com a análise completa, assim como a gente fez a análise do Munar. E se você tá felizão e não viu a análise do Munar, olha lá o vídeo e vê a análise como tudo, graças a Deus, bateu certinho. E vitória do João, né? Eu falei que o João era favorito, que bom que o João ganhou, né? Não deu aquela zicada. Parabéns ao João Fonseca, parabéns ao time do João Fonseca e principalmente parabéns ao torcedor brasileiro que sempre apoiou o João em todos os momentos de dificuldade e sempre acreditou no potencial do nosso menino. Eu até fiquei confuso aqui, não coloquei entrevista, mas vamos lá, entrevista aí traduzida pós-jogo do João Fonseca. Bora lá. This match? Well, I knew that it was going to be a tough match. Jaime is playing good in this surface. He's following very, very good, and he's approaching the net very good. So he's kind of putting a lot of pressure, and you need to defend most of the time. And I don't like to play with those guys because I like to play aggressive. I like to go for the winners. So yeah, I kind of. It was a mix of defense and attack during this match. He was serving really well and making his first shot after the serve really good as well. So I mean, I just managed to stay with my serve and kind of take the opportunities that I had, but I got any break points. So I mean, I just played good in the tie break. So happy with that. Happy that I stayed mentally. After an early break in the second set as well. So yeah, very happy with this match. Good mentality. So let's stay hyped for the final.
What a year this has been for you. You played your first Grand Slams this year. You won your first ATP 250 title. Now you're in your first ATP 500 final. Give us a sense of what this means to you. I mean, it was an amazing year, starting at 130 in the world and now 40 something, and doing my first final of an ATP 500. Like I said, for the first year we kind of focus a lot on which weeks we are going to play, and we didn't go to Asia this year. I was a little bit sick, and also stayed more with my mentality, working with that. And then here, like I said to you yesterday, I'm getting the opportunities. So yeah, I'm just very happy to be here, and let's hope to get this trophy. It's all paying off. We'll see you in the final. Let's go for it. A verdade é uma só. Após tirar o bigodinho, ninguém para o João. Essa aqui é a melhor análise de todas. Tirou o bigodinho, ganha de todo mundo. E espero que ganhe a final amanhã. Hoje tem vídeo, hein? Um grande abraço e até mais.